Mas o gostoso é você estar junto, entendeu? Mas nós não podemos esquecer do nosso Pai, nosso Deus, nosso Salvador. Amém? Então, se de repente hoje passou batido, você ainda não agradeceu o Papai do céu, não termine esse dia antes que você não faça isso. Amém? Agradeça o Papai do céu. Tem sido nosso Pai mesmo, abençoado mesmo. Amém? Glória a Deus, queridos. Querido, o tema hoje, a gente, quando colocamos todos os temas, a gente não sabia que ia aconselhar essa data de hoje com o tema dessa noite. O segundo tema dessa ministração, que é a ministração dos corações, que é o coração colorido. E nós estamos nesse mês de agosto, nós estamos trazendo um pouco o coração da igreja a respeito da visão. Semana passada aqui foi falado sobre a influência de uma célula. E como a gente tem que entender, né, como que é gostoso disso, desse chamado, desse propósito que Deus colocou nas nossas mãos e quando nós cumprimos ele. Então nós vimos, né, não só no domingo passado, mas na quarta-feira nas células, a influência de uma célula. E hoje o tema é paternidade espiritual. Às vezes para você essa palavra pode soar assim como uma coisa nova na igreja. E eu vou dizer para você que por muitos anos mesmo, uma igreja baseada na igreja de programas. O que é uma igreja de programas? É aquela igreja que tem toda a sua programação, que tem o diaconato, que tem o ministério de louvor, que tem o ministério de homens, de mulheres. É uma igreja de programa, fica tudo centralizado no altar. Então a igreja e todos os programas em volta da igreja. A igreja na visão celular ela é um pouco diferente. É a igreja, né, as células e tudo em volta das células. Você pode ver que na visão, né, o ideal assim que nós já estamos conseguindo implantar, que a pessoa para ser líder de alguma determinada área da igreja, ela tem que estar envolvida numa célula. Isso é importante, isso é fundamental, porque quando vem um visitante, vem alguma pessoa, a primeira coisa que ela olha é o seguinte: se aqueles líderes que estão fazendo a obra estão envolvidos nas células, estão participando mesmo do discipulado. Então, uma igreja, então entenda bem, há uma grande diferença de igrejas com células e igrejas em células. O que é uma igreja em célula? É uma igreja que gira tudo em torno das células. Então nós vamos fazer aí o acampamento das crianças, dia 12, glória a Deus. O ideal é que as células trabalhem, as células que faz essa coisa gostosa, essa dinâmica, convida as pessoas. Porque tem que girar em torno das células. Aí vai estar ali os líderes que estejam envolvidos com as células, que estejam envolvidos. Dentro das células, nós temos entendido que o discipulado é a coluna principal de uma célula. O discipulado ele é o ponto principal de uma célula saudável, de uma célula que gere, de uma célula bem cuidada. Porque o discipulado ele é algo que cuida de nós. É alguma coisa assim que vem sobre as nossas vidas para cuidar e nós cuidarmos de alguém. Então, isso é o discipulado que tem muito a ver com paternidade espiritual. Mas antes de eu começar a ministrar, eu queria mostrar um vídeo para vocês, né, para a gente poder começar a entender um pouco da nossa realidade que nós estamos vivendo hoje como igreja do Senhor Jesus. Amém? Estão ligando lá, vou passar um vídeo para vocês. Já aproveitando, o irmão Jorge está hoje na sede ministrando essa mesma palavra, né? Até ele pediu, a irmã Regilene está com ele, o irmão Alexandre está com ele, e vai ser muito bom mesmo. Preste atenção nesse vídeo, como introdução dessa palavra, para nós podermos... Pode apagar, para nós... Dramática registrada por câmeras de vigilância. Noite de segunda-feira. Uma mulher caminha pela rua vazia, deposita um embrulho na caçamba de lixo e vai embora. 23 minutos depois, um catador se aproxima da caçamba, começa a revirar o lixo e leva um susto. Parece desorientado e corre em direção a uma escola.
volta acompanhado de um professor que mexe no lixo e retira um bebê. Ele sai caminhando para a escola com a criança nos braços. Essa professora ajudou a reanimar a menina. Eu fiz a respiração boca a boca e ela mexeu os lábios. Então deu para perceber, mas a criança não chorou. Deus coloca na vida da gente várias experiências. E essa foi uma experiência válida. Perdão. A recém-nascida tem entre 7 e 10 dias de vida e está internada numa UTI pediátrica. Vários casais já manifestaram o desejo de adotá-la. Não há notícia da mãe. Não se sabe nem se era a mulher que pôs a criança no lixo. Em Praia Grande, no litoral de... Amém? Queridos, é uma cena chocante. É uma cena que, infelizmente, nós, a sociedade tem convivido com isso. Eu não culpo só a vida dessa mãe. Não culpo. Eu culpo também o pai. Porque essa mãe, ela não gerou esse filho sozinho. De alguma coisa, de um casal ali, de duas pessoas foi gerada essa criança. Então isso é muito triste de dar mesmo, ainda mais quando uma criança é abandonada, quando uma criança é deixada, né, para que outras pessoas, e graças a Deus, Deus sempre tem enviado pessoas para estar cuidando, como aquela mulher falou, né, que ela reanimou a criança ali e conseguiu ali, né, fazer com que a criança sobrevivesse e foi até o hospital. É chocante uma história dessa, é chocante para nós que nós somos pais. Para quem é pai e mãe, ver uma cena dessa. Quantos que queriam ter filhos e não podem ter filhos? Muitos têm e não conseguem cuidar, não conseguem, né, dar uma vida boa e acaba abandonando. E esse é um dos casos que foi abandonado numa caçamba de lixo. De muitos outros casos que nós não conhecemos. Chocante ou não é, igreja? Realidade dura, não é? Agora, no reino espiritual, meu amado, essa cena tem se repetido muitas vezes. Ô louco, pastor, é verdade? É. No reino espiritual, muitas crianças espirituais, quando são geradas, têm sido abandonadas. Querido, por que você hoje, nós como igreja, nós vivemos uma estatística muito dolorosa para nós cristãos? Tem aí uma numeração feita aí, aonde se fala que existe mais pessoas fora das igrejas do que dentro da igreja. E essas pessoas não estão, não se converteram na igreja, mas hoje já não serve mais o Senhor. Já não está mais na presença de Deus. Você mesmo, se você pudesse fechar seus olhos agora e pensasse, eu acho que no mínimo ia vir uns 2 ou 3 nomes de pessoas que você conhece e que já não está mais dentro de uma igreja louvando e glorificando a Deus e que um dia já esteve na mesma posição que você está hoje. Por que essa realidade tão dura para a igreja? Por que nós temos vivido momentos difíceis na vida da igreja hoje? Justamente por causa desse tema, paternidade espiritual. Hoje nós vamos ver aqui, meu amado, como é importante nós sermos pais espirituais, mas pais que cuidam. Daquela forma ali que nós vimos, muitos cristãos foram abandonados na fé. Nós fomos uma igreja, querido, que nós aprendemos a ir lá e ganhar muitas vidas. E graças a Deus por isso. Obrigado, meu amor. Mulher mais linda do Brasil.
Ela me deu um presente também, viu? Eu não vou falar para vocês, não. Mas, queridos, a gente tem entendido que nós aprendemos a ganhar muitas vidas. E graças a Deus por isso. Quando nós lemos ali, onde Jesus fala em Mateus, capítulo 28, versículo 19, ide fazer discípulo de todas as nações e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, isso a igreja aprendeu a fazer. A igreja consegue ganhar muitas almas para o Senhor. A igreja consegue, meu amado, gerar vidas para o Senhor. O que a igreja hoje não está preparada é justamente para cuidar dessas vidas, para cuidar dessas pessoas. Nós entendemos, e eu não sei se você pensa como eu, que há muito tempo eu pensei dessa forma, que o fato da pessoa já estar na igreja, ela já estava salva, liberta, tranquila. O fato dessa pessoa já conseguir vencer as barreiras e estar dentro de uma igreja, os problemas dessa pessoa já tinham terminado. Por muitos anos eu pensei dessa forma. Mas não é desse jeito, amado. Nós sabemos que para servir a Deus vai muito além de ser simplesmente um participante de um culto ou de estar na presença de Deus. Para servir a Deus, meu amado, temos que ser servido curado mesmo. Temos que andar mesmo como Jesus quer que a igreja ande. Então, paternidade espiritual. Esse é algo que Deus tem embutido no coração da igreja. Querido, eu vou falar aqui algo que é meu. Eu acredito para você que nós estamos vivendo os últimos dias. Acredito para você mesmo, com toda certeza, que nós somos a igreja do arrebatamento. Como é difícil de ver isso? Não é difícil de ver isso. É só nós vermos os acontecimentos, o que anda acontecendo, quantas coisas estão acontecendo, quantas coisas e quantas profecias, quantas coisas da Bíblia estão sendo reveladas para nós nos tornarmos a igreja do arrebatamento. A igreja que um dia, quando tocar a trombeta, essa igreja não vai estar mais aqui. Até na célula de sábado eu estava comentando com alguns adolescentes e comecei a perguntar, porque nós estávamos falando da influência de uma célula, e perguntar para eles se as pessoas eram importantes na vida deles, se eles gostavam das pessoas, dos amigos, se os amigos faziam assim, era gostoso essa convivência de amigos. Todos eles, é lógico, é muito bom. E aí eu perguntei, você não gostaria de dividir o céu com esse seu amigo? Você não gostaria que esse amigo seu, que você hoje estima tanto, gosta tanto, esteja no céu junto com você? Lógico, todos eles. Isso é verdade. Só que isso tem que ser real nas nossas vidas. Querido, nós estamos vivendo um tempo onde a igreja ela entrou num rodízio de irmãos. Hoje, graças a Deus, tem se aberto muitas igrejas, muitas mesmo. E eu glorifico a Deus, eu não sou contra isso não, eu sou a favor mesmo. Prefiro uma igreja aberta do que um boteco. Prefiro uma igreja aberta do que um centro de macumba. Prefiro alguém, meu amado, que seja lá da forma que ele esteja pregando, desde quando seja a palavra verdadeira. Desde quando seja, meu amado, alguém que esteja orando ali pelas famílias. Eu sou a favor que se abra muita igreja mesmo. Mas essas igrejas, meu amado, pelo fato de elas estar abrindo muitas igrejas, tem se gerado dentro da igreja vários tipos de pessoas. E se você notar, querido, tem igreja hoje para todo tipo de pessoa. Se nós pegarmos essa realidade há uns 30 anos atrás, seria muito difícil isso. Mas hoje não, querido. Hoje tem igrejas mesmo, sim, para todo tipo de pessoa. Isso, eu acho que até faz parte do plano de Deus, sim. Porque tem tanto tipo de pessoas assim, diferentes umas das outras. Umas gostam de cantar muito alto, outros não gostam de cantar baixo. Umas gostam de cantar pulando, dançando. Outras gostam de cantar sentadinho. Isso não é errado, é se expressar na presença de Deus. Isso que Deus permite mesmo hoje tantas igrejas abertas.
para que as pessoas fiquem adequadas a essas igrejas e possam ser salvas, possam ser libertas mesmo. Então, querido, acredito que nós como igreja, nós temos que mudar essa realidade mesmo, de sermos uma igreja de rodízio, uma igreja que os irmãos ficam aqui um tempo, daqui a pouco já não está mais bem, vão para outras igrejas, e ficam outro tempo ali, se adequando, se adaptando, daqui a pouco já não está mais legal ali, parte para outra igreja. Sabe o que acontece com isso? Quem ganha é o reino das trevas. Porque à medida que você vai não tendo firmeza, à medida que você não vai crescendo espiritualmente, à medida que você não vai adquirindo mesmo o andar com Jesus Cristo, quem perde é as pessoas que estão ao nosso redor. Porque as pessoas nunca possam ver o caráter de Cristo em nós formando. Então, querido, Deus Ele quer mudar mesmo essa realidade. E Deus quer mesmo trazer muito poder sobre a igreja, muita unção, para que muitas vidas sejam salvas através do nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Convido você a abrir a sua Bíblia no primeiro livro de Tessalonicenses, lá no finalzinho, nas cartas de Paulo. Primeiro livro aos Tessalonicenses, capítulo 2. Vamos ver aqui. Também peço que você não feche a sua Bíblia depois que nós lermos, porque depois nós vamos ver também algum outro versículo. 1 Tessalonicenses é um livro pequeno, de repente se você bobear, você vai passar dele. Bem no finalzinho, primeiro livro aos Tessalônicos. 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Opa, ouvi misericórdia. Primeiro livro, logo depois de Colossenses, Filipenses, Efésios, Filipenses, Colossenses e Tessalonicenses. Quem encontrou, diga amém. Glória a Deus. Vamos ler o versículo 11 e o versículo 12. Primeiro livro de Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11 e o versículo 12. Fala assim, ó: e sabeis ainda que de maneira como pai a seus filhos, e a cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes de um modo digno de Deus, que vos chamou para o seu reino da sua glória. Amém? Curva sua cabeça, vamos orar. Pai, nós te agradecemos nessa noite. Te glorificamos, a Deus, pelas tuas maravilhas sobre as nossas vidas. Obrigado por cada vida aqui, cada coração aqui nesta noite. Obrigado, Deus, porque o Senhor é maravilhoso. Obrigado, Deus, por esse dia tão precioso, Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor é o nosso Pai. E nós te agradecemos, ó Deus amado, neste dia tão especial nas nossas vidas. Pai, obrigado. Obrigado pela tua igreja manifestada neste lugar. Obrigado pela comunhão, pela graça, pelo mover do teu Espírito sobre as nossas vidas. Obrigado pelo louvor, pelos dizimistas, pelos ofertantes aqui nesta noite. Obrigado pelas nossas crianças, ó Deus amado. Obrigado pelos nossos jovens. Nós te agradecemos, ó Deus. Pai amado, que a tua igreja mesmo venha, Senhor Deus amado, de encontro à tua palavra. E que a tua palavra ela penetre, meu Pai, nos nossos corações nesta noite. Então, meu Pai, nós damos agora liberdade ao único e suficiente pastor desta igreja, o Espírito Santo de Deus, aquele que tem liberdade aos nossos corações. Entra agora, vasculha, esquadrilha os nossos corações, que nós aprendemos mais e mais do Senhor pelo poder do nome de Jesus. E que a tua graça, a tua bondade esteja sobre as nossas vidas. Pai, nós tomamos posse de toda a autoridade delegada à igreja e mandamos embora daqui tudo que não provém do Senhor. Todo o cansaço físico, mental, sai deste lugar agora em nome de Jesus. Pai amado, a única coisa que queremos aqui, Deus, é a tua unção, a tua graça, o mover do teu Espírito sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Glória a Deus. Você está com a sua Bíblia aberta aí no 1 Tessalonicenses? Vai um pouquinho para frente lá em Perdão. Volta um pouquinho para trás. Filipenses.
Passa aí, Colossenses, Filipenses. Vamos ler um outro versículo aqui, para nós podermos ver o que Deus... Filipenses capítulo 2. Amém? Filipenses capítulo 2, versículo 22. Aqui o apóstolo Paulo falando de Timóteo, seu filho na fé. Ele fala assim, ó: e conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao evangelho junto comigo como filho ao Pai. Amém? Querido, paternidade espiritual é uma realidade que hoje nós temos que começar a viver sobre as nossas vidas, sobre a visão que Deus tem nos dado. Eu disse aqui no começo que esse tema paternidade espiritual para alguns seria uma novidade, e é mesmo. Porque por muitos anos não se fala de ser pai e mãe espiritual. Por muitos anos, meu amado, nós aprendemos sim que nós temos que ganhar muitas vidas para o Senhor Jesus. Trazer muitas pessoas mesmo ao conhecimento da graça. Trazer as pessoas mesmo a se converter a Jesus. E isso, graças a Deus, nós fizemos mesmo. Mesmo sabendo de tantas lutas, tantas dificuldades. E eu agradeço a Deus pela sua vida, meu amado. Agradeço a Deus porque hoje você tem sido um vencedor nos caminhos do Senhor. Apesar de todas as lutas, todas as dificuldades, você não tem desanimado. Apesar, meu amado, de todas as afrontas, todo inimigo se levantando mesmo com o império das trevas contra a sua vida, você não tem desanimado. Você tem feito de tudo para ficar firme nos caminhos do Senhor. Você tem lutado contra tudo e contra todos. Você tem lutado contra toda obra maligna, contra todos os desejos carnais. Você tem, meu amado, graças a Deus, e tem vencido por isso. Deus tem olhado para os nossos corações e tem visto mesmo um povo persistente, um povo fiel, meu amado. Pensa mesmo, meu amado, num povo que, olha, sofre, mas graças a Deus não abandona Jesus. Como é gostoso mesmo. Eu não sei a sua vida, mas a minha vida cristã mesmo, eu sofri muito na vida mesmo. Mesmo antes de me converter, passei muita dificuldade. E depois que eu me converti, eu também tive um pedaço muito difícil na vida para tentar assim ter um padrão mesmo, para buscar o Senhor mesmo com excelência naquilo que Deus queria na minha vida. Eu sofri, eu falo para você, mas graças a Deus, Deus nunca desistiu de mim. Sabe o que eu fico feliz, meu amado? Que Deus nunca desiste de nós. Por mais que você tenha enfrentado, por mais que você tenha caído, por mais que você, meu amado, tenha se até mesmo voltado à lama, mas nunca esqueça, Deus nunca esquece de você. Você continua sendo filho amado, você continua sendo o xodó do papai. Meu amado, você não sabe o quanto Deus, olha, é difícil de entender esse amor que Deus tem por nós. É difícil de entender. Ser humano, meu amado, acho que não compreende, não tem como medir esse amor. Nós aqui como ser humano, nós comparamos ao amor de uma mãe por um filho. E olha que é batalhador. Pensa numa mãe, como que ela ama o seu filho, como que ela defende com unhas e dentes. E isso parece, meu amado, que não está só no ser humano. Você pode ver, de repente você vê ali uma galinha com seus pintinhos. E aqueles pintinhos são pequenos. Parte para cima para poder pegar algum. Ela não quer saber se você é grande, se você é dois, ela vai te encarar. Porque você vai tocar nos fios dela. E ela não quer saber, meu amado, se ela vai morrer, se ela vai sofrer. Mas ela não abre mão de enfrentar. Ela pode morrer, mas ela morre enfrentando, para que não se toque nos filhos dela. Isso é a natureza. Por isso, meu amado, que às vezes eu vejo algumas mães, e nós, como às vezes ser humano, nós julgamos muito. Nós julgamos às vezes algumas determinadas situações, porque o ser humano ele tem esse dom de julgar.
E às vezes nós temos que entender, cara, como que muitas mães sofrem, porque são seus filhos. Não é fácil mesmo. Não é fácil quando nós amamos. Não é fácil, meu irmão, como que nós sofremos quando nós amamos. E eu imagino que como Deus sofre quando Ele vê os seus filhos afastados dos caminhos. Você sabe, meu amado, que traz tristeza no coração de Deus quando Deus olha para a terra e vê os seus filhos escravo do inimigo, escravo do pecado, escravo, meu amado, da miséria, escravo, meu amado, de uma vida tão torta, tão errada, escravo, meu amado, às vezes de coisas pequenas, escravo do vício. Isso às vezes, meu amado, entristece o coração de Deus como pai. Porque qual é o pai que quer ver um filho sofrer? Qual é o pai que quer ver um filho, meu amado, ser esbofeteado? Qual é o pai que quer ver um filho ser arrastado à lama? Qual é um pai que quer ver um filho, meu amado, ser maltratado, ser cuspido, ser xingado? Pai nenhum suporta isso. Pai nenhum suporta. Por isso, quando Jesus está como homem naquela cruz, Ele sente ali que Deus vira as costas. E se você for ler no Evangelho, eu não duvido que Deus fez isso mesmo, que abandonou ele virando as costas, meu irmão. Porque eu tenho certeza que se de repente o amor de pai naquela hora manifestasse, ele arrancava Jesus daquele momento. Porque é muito duro. E como a palavra diz que ele ficou de costa para que ele não visse o sofrimento do filho. Porque é muito duro, às vezes, a gente vê filho sofrer. Como é duro a gente ver filho sofrer. E muitas vezes, meu amado, os filhos sofrem. Se você for pegar a origem de todo esse sofrimento dos nossos filhos, é desobediência. É desobediência. Eu tenho sempre brincado aqui com algumas pessoas que até tenho falado alguns pecados cabeludos, que isso não leva a pessoa para o inferno. Aí a pessoa falou, não leva? Então, por causa disso eu não vou para o inferno? Não. As pessoas vão para o inferno porque desobedecem a Deus. Desobedecem a palavra. Desobedecem, meu amado, a direção de Jesus. E quando nós desobedecemos, nós nos tornamos no mesmo pecado que Satanás cometeu, desobediência. Ele desobedeceu a Deus. E ele tem embutido isso no ser humano. Quantos têm sofrido hoje por desobediência? Paternidade espiritual, meu amado, é uma realidade dentro da igreja. O apóstolo Paulo, nós lemos lá na primeira carta aos Tessalônicos, que ele estava dizendo que, se você for ler o texto ali, ele estava ensinando a palavra, e o apóstolo Paulo, ele começa a dizer assim, que Deus era testemunha, que aquele povo não estava sendo afadigado para que ele pregasse a palavra de Deus ali. Aquele povo não estava, meu amado, ali pagando para o apóstolo Paulo pregar a palavra. Ele não estava ganhando por isso. A palavra de Deus fala que ele se sustentou fazendo redes para que a igreja de Tessalonicense fosse salva. E ele fala esse versículo que, como o pai cuida dos filhos. E o gostoso ali que ele fala que, como pai que exorta, como pai que... Ele fala assim, e sabeis ainda que de maneira como o pai a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos. Para viver o que? Uma vida boa. Qual é a função de um pai espiritual? É cuidar. Quem é um pai espiritual? É aquele, meu amado, que gera um filho espiritual. Quem é um pai e uma mãe espiritual? São aqueles que geram filhos. Graças a Deus, meu amado, muitos de nós fomos adotados dentro das igrejas. A pessoa que me ganhou para Jesus, poderia ser ali a minha mãe espiritual na fé, hoje não está na presença do Senhor. Ela é uma daquelas que está na estatística, está afastada dos caminhos do Senhor. Mas graças a Deus alguém me adotou dentro da igreja e cuidou da minha vida.
Mas levou tempo para me entender isso. Pais espirituais dentro da igreja. Nós como os cristãos maduros. Nós como os conhecedores da palavra de Deus, meu amado. Nós temos que ter esse interesse no nosso coração. Você conhecedor da palavra, você já sabe, querido, que o seu nome já está escrito no livro da vida. Você já sabe, meu amado, que Deus vai já declarar você como vencedor nos céus. A palavra de Deus fala isso. Apocalipse 3:5 fala que Ele, aos vencedores. E nós já somos vencedores, sim. Eu vejo aqui uma igreja vencedora. Eu vejo uma igreja, meu amado, que já tem o nome escrito no livro da vida. Eu vejo uma igreja, meu amado, que sabe o que é a importância da cruz, sabe a importância de lutar mesmo contra os pecados, de vencer os pecados. Então, querido, nós temos que justamente assumir esse papel de ser pai espiritual. O que a igreja está precisando hoje, querido, é porque muitos anos isso ficou encostado na igreja, não se falava isso na igreja. Sabe como que era antigamente? Vou lá, ganho uma multidão e trago. Tó, pastor, cuida aí. Aí vai um outro irmão, ganha outra multidão, falou, tó, pastor, cuida aí. Aí vem um outro irmão, vai lá, ganha uma multidão, fala, tó, pastor, cuida aí. Por muitos anos nós fizemos isso. Quem falou aquela frase clássica lá? Pastor, ó, a minha parte eu já fiz. Eu mesmo já falei isso. Ó, já ganhei, agora o Senhor cuida. E na verdade, querido, nós temos que entender que pai é quem gera, pai é quem cuida, pai é quem está perto. Você quer ver o que é ser um pai? Todos nós sabemos a importância do papel de um pai na formação de um filho, na sua integridade física, intelectual e moral. Todo pai quer seu filho saudável, bem cuidado, bem tratado. Às vezes o pai do Raul, ele olha assim para o Raul e fala, nossa, meu filho bem deformado, bem tratado, né? Porque o pai dele eu conheço, né? Aí ele olha, vê um filho forte, né? Robusto. Dá um orgulho, fala, olha que beleza. Está bem fisicamente. Às vezes nós olhamos nossos filhos, né? Eles são fortes, são corados. Uma geração de filhos corados, graças a Deus. Então nós queremos sim, queremos também fazer de tudo para que os nossos filhos se formem. Que eles estudem, que eles aprendam. Quem aqui também já não ouviu aquela frase? Vou fazer de tudo para o meu filho que eu não tive. O meu filho vai estudar. Eu não tive a oportunidade, mas meu filho vai estudar. Como que um pai, cara, se alegra quando um filho se forma na faculdade? Como diz os antigos, vira doutor. Como é gostoso isso. Você vê o seu filho se formando. Todos querem o seu filho, meu amado, com caráter. Todo pai, ele olha para o filho, que é um filho que tem um caráter transformado, um caráter leal. Aí as pessoas vão falar, ó, parece o pai fica todo cheio. Isso é honrar o pai. Isso é honrar o pai. Então, a importância é que o pai, ele quer ver seu filho fisicamente bem. Ele quer ver seu filho intelectualmente bem. Ele quer ver seu filho moralmente bem. Isso é estar junto. E o pai contribui para tudo isso. Ser pai significa não apenas o ato de participar da geração, mas também de como prover, facilitar as necessidades de seus filhos, ensinando o caminho com suas próprias pernas no caminho do Senhor. Querido, às vezes nós estamos aqui falando de coisas que para nós, muitos aqui não teve. Eu estou pegando aqui de muitas coisas que eu não tive. Eu aqui já falei para vocês que eu e meu pai nós tivemos uma barreira muito grande. É muito grande mesmo. Eu e meu pai, nós já não ficamos muito tempo da nossa vida desentendido mesmo. Eu sou o filho mais velho. Então eu tive no casamento e tive na separação dos meus pais.
Depois de 22 anos de casado, eu precisei, como filho mais velho, assinar o divórcio dos meus pais. O juiz me chamou lá para eu poder ser testemunho como filho mais velho. E por muitas vezes eu julguei o meu pai. Por muitas vezes, meu amado, eu fiquei muito bravo. Como se diz, fiquei muito macho. Às vezes eu vi o tratamento que ele tinha com a minha mãe, dentro de casa. E vou falar para você que muitas vezes isso me revoltou muito. Quantas vezes eu saí para a escola ou para o trabalho revoltado. Porque às vezes eu encontrava alguns pais, alguns amigos. Eles falavam tão gostoso dos pais. Hoje eu estava no Face vendo algumas frases. Gostoso ali, né? Os pais, os filhos fazendo frase para os pais. Eu vou confessar para você, eu nunca tive isso. Eu nunca tive mesmo. Então quando eu leio aqui, ó, que um pai ele tem que ser o provedor, o facilitador, eu estou pegando algo também que eu não tive. Mas eu vou te confessar uma coisa. Aonde eu fui curado. Um belo dia eu estava muito triste com uma situação dentro de casa. Eu já era casado, já era pai. Porque entenda, filhos, vocês só vão entender os seus pais quando vocês forem pais. Filho nenhum entende enquanto não é pai. O dia que ele for pai, ele vai entender o que é um papel de um pai. O dia que ele tiver que ele for pai ali, gerar um filho no seu casamento, aí ele vai saber o que o pai passa. E um belo dia eu estava orando, eu era líder na igreja, tomava conta de jovens, e uma situação muito difícil. E meu amado, eu ouvi mesmo a voz do Espírito Santo no meu coração falar muito forte comigo. Por que eu cobrava tanto meu pai? E eu ainda quis debater, o senhor não vê? Olha só. E aí o Espírito Santo me ensinou algo muito grande. Ele fala, é muito fácil cobrar. O difícil é saber se essa pessoa teve isso. O difícil é saber se seu pai um dia ele teve o que você quer tanto. Aí eu pude entender que eu cobrava algo de que ele nunca teve. Eu queria algo, meu amado, eu queria uma atenção, eu queria falar, eu queria... Mas ele nunca teve isso. Como você vai fazer algo que você nunca teve? Como que você vai dar algo que você nunca teve? E aqui eu entendi. Hoje no discipulado eu entendo o quanto isso é precioso. Você não pode discipular ninguém se não você primeiro receber discipulado. Você não pode falar de cura com alguém se você primeiro não começar a experimentar cura no discipulado. Você não pode, meu amado, querer cuidar de alguém se você primeiro não está sendo cuidado. Eu não posso chegar para os meus discípulos e perguntar para eles como é que vocês estão. Se pelo menos uma vez por semana o meu discipulador chega para mim e pergunta como é que você está. Eu não quero saber como é que está a igreja, eu quero saber você. Como é que está a sua vida? O que você tem feito para você? E isso aqui eu aprendo algo muito grande, meu irmão. Nós temos que ser pais espirituais. As pessoas precisam ser cuidadas. Você sabe uma carência que eu vi da igreja nesses anos todos? Que a igreja ela precisa ser tocada. A igreja precisa ser abraçada. A igreja precisa ser amada. Nós como irmão, como filho, nós necessitamos disso, queridos. Por isso que às vezes as pessoas entram na igreja e saem tristonha. Mas ninguém sabe as lutas que estão passando, as dificuldades. E nós temos um defeito muito grande de julgarmos as pessoas. Vamos aprender, igreja. Tem uma multidão de pessoas aí fora que precisam ser curadas. Tem uma multidão dentro da igreja que precisa ser tratada, meu irmão. Tem uma multidão dentro da igreja que precisa ser amada. Querido, um abraço seu voga muito na vida de uma pessoa.
Você mostrar afeto e o carinho para uma pessoa mostra muito. Mas, querido, eu também vim de uma geração que a gente tinha que tomar um pouco de distância. E eu vim de uma geração, principalmente daqueles que se davam muito trabalho, de nós tínhamos um fato de isolarmos essas pessoas. Eu aprendi desse jeito, querido. Mas graças a Deus, muitas coisas estão mudando nas nossas vidas. Muitas coisas têm que mudar, muitos conceitos têm que mudar em nós. Deus, ele vai vir buscar uma igreja sim, mas uma igreja curada, meu irmão. Uma igreja restaurada. Uma igreja que ama. Querido, nós somos carentes. Você sabia o quanto você é carente? Que é isso, pastor? Você é carente, meu amado. Eu sou carente, nós somos carentes. Nós temos uma carência dentro de nós. Nós falamos, nós temos o Espírito Santo dentro de nós temos certeza disso. Mas, querido, procura andar sozinho para você ver o quanto você é carente. O quanto nós somos carentes. Por isso nós temos que ser uma igreja que nós temos que nos abraçar uns aos outros. Nós temos que ter uma igreja, meu, que nós temos que começar a cuidar uns dos outros. Quantas pessoas estão entrando por dentro dessas portas, dentro das portas das igrejas, com a sua história de vida. E você sabe qual tem sido o pensamento dessas pessoas? Não tenho mais quem eu recorrer, não tenho mais quem eu procurar. E se nós como igreja não entendermos, meu amado, paternidade espiritual, nós vamos continuar sendo uma igrejinha que se preocupa com seus pequeninhos probleminhas, com as suas dificuldadezinhas. Está na hora de nós assumirmos. Porque pai, meu amado, pai ele tem que prover, pai tem que ser um facilitador, pai tem que ensinar. Pai tem que ensinar. Os pais são indispensáveis na estrutura da família criada por Deus. E não só no lar, mas na igreja e na nação. Sabe por que hoje nós temos visto aí, meu amado, uma geração desestruturada? Não é pelas mães, não, porque a gente tem visto cada mãe guerreira. Olha que tem mães que faz coisa que pai, homem não faz. Eu tenho certeza que uma mãe ela consegue cuidar de 3 filhos, educá-los, levar eles para a igreja, levar eles para a escola. Que homem não faz. Mas só que muita coisa, meu amado, hoje estão sendo desestruturado pela figura paternal. O pai, meu amado, dentro de casa representa a autoridade. Quando você, mãe, quer dar um chacoalhão no filho, a primeira coisa que você fala, vou chamar seu pai. Não é isso? Você pode ali bater, você pode gritar, você pode esbravejar. E parece que a criança faz de propósito. Mas quando você fala, vou chamar seu pai, na hora ela... Sabe por quê? Porque quando ela fala, vou chamar seu pai, ela olha o quê? A figura paternal. Ela olha a autoridade dentro de casa. Ela olha alguém que provê. Ela olha alguém, meu amado, aonde ensina. E dentro da igreja tem que haver isso. Dentro da igreja, meu amado, tem que ver a figura paternal. A figura do homem. E tem que ser homem. Não é um bando de geração aí que está para trás. Mas homem mesmo. Que dá conta. Homem que não tem medo. Homem que encara. Homem que está firme ali na posição de homem. Os pais estabelecem princípios. Como mão forte, eles levam a família à segurança e à sabedoria. E os bons pais dão às suas famílias provisão e destino de levá-los a um futuro melhor. Então, querido, entenda bem que nós estamos falando aqui de pais espirituais. A gente tem que entender que nós como igreja, nós precisamos assumir isso. Gerar filhos, mas cuidar desses filhos.
Deus, Ele pede que nós geramos. Ele pede que nós ganhamos as pessoas. Mas cuide dessas pessoas. Não abandone. Não abandone como foi muitos abandonados. Muitos cristãos aí cresceram, meu amado, da forma muito difícil de vida. E graças a Deus por isso. Deus, Ele quer uma geração de igreja curada. Quero compartilhar com você alguns princípios de um pai espiritual. Um pai espiritual, ele demonstra amor. Todo pai espiritual, ele tem que amar o seu filho espiritual. O apóstolo Paulo aqui, querido, ele amava Timóteo. Timóteo era filho na fé. Você pode ver quando nós lemos lá em Filipenses, ele fala que ele estava fazendo a obra, e o prazer dele é que o filho estava junto fazendo a obra. Porque o desejo de um pai espiritual é amar os seus filhos espirituais. Muitas vezes, querido, nós geramos, mas não queremos cuidar. Eu até consigo levar a pessoa na igreja, mas não preciso. Não depende de mim que essa pessoa cresça espiritualmente. Precisa, querido. Você precisa ter uma atenção. Nós precisamos amar as pessoas. A relação do amor entre pais e seus filhos provê um ambiente ideal para o desenvolvimento do caráter. Sem amor, um filho cresce, mas não amadurece e não dá fruto. Nós temos que amar os nossos filhos espirituais. Aquela pessoa que você ganhou, aquela pessoa que você está caminhando com ela na fé. De repente você não ganhou, você não gerou. De repente outro falou de Jesus, aquela pessoa aceitou Jesus em outro lugar. Mas Deus coloca para que você leve essa pessoa ao crescimento espiritual. Deus coloca nas suas mãos para que você encaminhe ela, vamos para o culto. Porque quem ama quer estar junto. Quem ama, meu amado, quer participar de um cultão gostoso, igual o irmão Wayne falou, que louvor gostoso. E é muito gostoso mesmo. Mas não é só para você. É para os nossos filhos. É para a nossa geração. Então é muito gostoso estarmos dentro da igreja, é muito gostoso, meu amado. É muito bom você entender que a palavra ela transforma, que a palavra salva, cura e transforma e restaura, é muito gostoso. Mas nós temos que aprender que nós temos que amar os nossos filhos. Quem ama, cuida. Quem ama, paga o preço. Eu vejo lá em Santarém, queridos, eu vou falar um pouco de Santarém, porque Santarém tem testemunhos ali que é de deixar a gente de boca aberta. Tem testemunhos ali, meu amado, de pessoas assim que investiu na vida das pessoas. Mesmo quando o mundo rejeitou, mesmo quando a pessoa estava na sarjeta. Não abandonou, estava junto. Pastor Eibe conta o testemunho, quando ele mudou para Fortaleza, ele foi morar dentro de um condomínio muito bom, um condomínio fechado. E do lado desse condomínio tinha uma favela. E a primeira célula do pastor Eibe foi nessa favela. E ele falou que quando ele subia para ir para a célula, ele ganhou um homem para Jesus, mas o homem vivia nos botecos. O homem vivia ali, e ele subia lá, ia lá nos botecos, pegava o homem, trazia para a célula, levava. Quantas vezes ele falou que o porteiro chamava ele de madrugada, tem um homem aqui na porta, aqui comendo o senhor, não posso deixar ele entrar não. Ele descia lá na sarjeta e ficava ajudando aquela pessoa. Quantas vezes ele investiu nisso? Um belo dia, meu amado, esse homem entrou bêbado na igreja, chorando. Chegou no altar de joelho falando que ele agradecia a Deus porque tinha alguém que confiava nele, que a família dele já tinha desistido dele. E hoje é um dos braços direitos, é um dos pastores da igreja. Glória a Deus, aleluia. Por quê? Porque demonstrou amor, cara. Demonstrou carinho. Nós temos que amar as pessoas, porque quem ama paga o preço. Quem ama defende, meu irmão. Se é filho na fé, defende. Opa, pera aí. Ele pode até estar errando, mas vai ser um grande homem de Deus. Vai ser uma grande mulher de Deus.
Porque quem ama defende. Quem ama, querido, quem ama corrige. Eu gosto de sentar com os meus discípulos, é muito gostoso fazer discipulado com eles. E eu não sei, porque eu tenho um privilégio, porque uma boa parte deles já são bem conhecedores do caminho já bem andado também, conhece a palavra de Deus, então não tem muita dificuldade. Mas eu tenho que corrigi-los. Eu tenho que falar, ó, você está errando em certa área. Está na hora de você se acertar aqui, ó, senão você vai quebrar a cara aqui. Porque quem ama corrige, quem ama fala, quem ama quer bem. Quem ama, meu amado, torce para o sucesso do filho. Como é gostoso, eu sempre falei aqui que eu quero ver, né, os meus discípulos pregando a palavra de Deus. E que seja muito melhor que eu, meu amado. Que seja muito melhor que eu. Hoje eu fiquei interessante, né? O irmão Jorge, ele ia pregar, ele me ligou, pastor, ó, vai para casa? Eu falei, tô indo. Precisa bater um papo no Face lá, tal, o senhor precisa continuar ali, precisa me dar umas dicas. Gostoso isso. Falei para ele, ó, você vai usar o vídeo, você vai fazer, pelo Skype ali. Isso é bom. Porque eu quero ver o sucesso dele. Eu quero ver amanhã eu chegar, encontrar com o irmão, rapaz, que bênção que foi. Ou veio aqui o irmão João, mas que gostoso. Nós estávamos lá na cidadezinha, lá, né, em Analândia. Aí o pastor me chamou e falou, ó, eu não posso, se eu não puder vir, eu posso enviar alguém? Aí ele falou, não, pastor, ó, quem o senhor enviar, vindo do senhor, está tranquilo. Vai encerrar. Falei, ó, então vai vir o irmão. Ele falou, o irmão ele vai estar indo lá encerrar, se ele não estiver voando. Se estiver voando é outro. Mas é isso que é gostoso. E aí eu quero que ele me ligue e fale, que benção que foi, pastor. Ó, o senhor veio aqui, foi uma benção. Mas ó, o irmão que o senhor mandou aqui orou, mas curou. Caiu fogo. Eu vou falar, meu Deus, que bom, que gostoso. Porque, meu amado, quem ama, torce para o sucesso. Como é gostoso de ver as pessoas vencerem. E principalmente se você ajuda, se você está junto, você faz parte da história. Eu fico muito feliz mesmo, graças a Deus mesmo. Mas nós temos que amar. Tem que amar, amém? Segundo, pais treinam e disciplinam. Discipulado, né? Discipulado lá em 2 Timóteo, capítulo 2, fala assim, ó, o apóstolo Paulo fala para Timóteo, ó, e de tudo aquilo que você ouviu de muitas testemunhas, eu também quero que você ensine a homens idôneos, né, e pessoas boas, para que eles possam ensinar outros. O grande privilégio mesmo, no discipulado, na paternidade espiritual, é de entender, meu amado, que a nossa função aqui é servir o discípulo. Líder no Novo Testamento, ele muda do Velho Testamento para o Novo Testamento. Se você pegar ali o sacerdote do Velho Testamento, ele tem aquela função dele. Se você pegar o profeta, ele tem aquela função dele. Mas se você pegar no Novo Testamento, o líder, ele muda, o líder ele tem que servir. Muitas igrejas, às vezes, não entenderam, muitos bons líderes não entenderam esse princípio do Novo Testamento. Se eu sou um líder, o meu papel é para servir. Se eu sou um líder, o meu papel é para lavar os pés. Lavar os pés significa eu me humilhar, lavar os pés do meu discípulo para que ele cresça, para que ele ande limpo, para que ele ande com as vestes limpas. No Novo Testamento, meu amado, ser líder não é simplesmente você ter um título. No Novo Testamento, ser líder é ensinar, é servir. É aquilo que Jesus ensinou com os seus discípulos. Quem lembra aquela passagem? Estava andando, eles queriam saber quem que era o maior, quem que era o primeiro entre eles. O que Jesus ensina? Quando chegou, pegou uma bacia, uma toalha, colocou tudo isso e falou, ó, eu tenho que lavar o pé de vocês. Não, meu pé você não pode lavar. O senhor é um mestre. O senhor é o nosso líder.
que Jesus fala para Pedro? Se eu não lavar seus pés, você não tem parte comigo. Eu quero que você entenda, querido, que eu estou aqui para te servir. Pais, treinam seus filhos para que eles cresçam. Você pode ver, meu amado, que nosso princípio, quando nós sentamos no discipulado, o que é? E aí, você está lendo o livro, você está tendo o seu TSD, você está tendo o seu tempo sozinho com Deus, porque o que eu quero é que você cresça espiritualmente, leia a Bíblia, tenha intimidade com Deus. A nossa maior preocupação é se você está crescendo espiritualmente. Hoje, graças a Deus, nós temos aqui os nossos líderes, já estão liderando células. E eles estão liderando células, mas a minha preocupação é com a vida espiritual. Se eles não estão ali, entendeu, diante daquelas células, simplesmente porque são líderes, porque estão colocados. No início, no ano de 2010 para 2011, eu entendi isso errado. Eu achei que nós tínhamos que ter muitas células. E aqui, num breve período, aqui nós abrimos 11 células. E eu falava, meu Deus, nós já temos 11 células, nós vamos arrebentar esse bairro aqui. Meu amado, eu aprendi que não era nada disso, não era quantidade, era qualidade. Era pessoas bem cuidadas, pessoas constantes, pessoas firmes, pessoas, meu amado, que vêm o que vier, mas não se dobram, estão ali pronto. E aí nós tivemos que começar. Hoje nós chegamos a 4 células, graças a Deus. Tinha 11, tivemos que fechar tudo. Chegamos a 4 células. Mas graças a Deus, além de o Tadel, além de, meu amado, as células, além de os cultos, 1 hora por semana eu estou junto com eles. Eu com os homens e minha esposa com as mulheres. E ali, meu amado, era um papo mais íntimo, papo gostoso, um papo legal, papo de amizade. Por quê? Porque pais, eles treinam seus filhos. Ele quer ver seus filhos crescer. E lá na célula nós temos que aprender isso, que quando você começar a gerar pessoas ali, você tem que treinar essas pessoas para que eles cresçam, para que eles vão à frente, para que eles avancem. Terceiro, pais se reproduzem. Pais se reproduzem. Hoje eu sou pai espiritual. Quero que o Hernando seja um pai espiritual, que o Francisco, o Enio, seja um pai espiritual. Por quê? Porque como é no reino material, eu não sou pai do Douglas. Qual que é meu maior sonho? Quando eu ver meu filho, o neto dele, aí eu vou curtir. Eu vou falar para ele, ó, o que eu tratei você como filho, agora eu vou brincar de ser pai com o seu filho. Aí eu vou brincar de ser pai. Aí eu vou querer passear. É por isso que fala que vô estraga os filhos. Estraga os netos. Já viu? Vô estraga os netos. Mas não é, meu amado, que na hora que os netos, quando vêm na casa dos avós, eles estão agora que eles vão curtir o que é ser pai. Aí vai brincar, aí quer brincar, aí quer sair, quer pagar pipoca, quer fazer tudo isso. Porque não pôde, porque com o filho ele teve que prover, teve que estar em cima, não pôde faltar. Então é isso. Pais, eles se reproduzem. Amém? E por último, pais, abençoa. Abençoa, amado. De todas as funções da paternidade, a mais sublime talvez seja de abençoar. Jacó entendeu muito bem isso. Jacó pagou um alto preço para ser abençoado. Ele não era o filho primogênito. O filho era Esaú. Mas ele queria a bênção de ser o primeiro sobre ele. Ele mente, ele compra, ele faz de tudo, porque ele entendeu, meu amado, que quando o pai abençoa, está abençoado. Quando o pai abençoa, está abençoado. Você viu quando depois Esaú chegou e falou, mas não tem mais nada. Não, eu já dei tudo para o outro. Está abençoado, Jacó agora vai ser abençoado. E sabe uma coisa? Você vai ter que servir ele, você vai ser escravo dele. Então, pais, abençoa. É a coisa mais gostosa, é poder abençoar os nossos filhos. Orar para que eles cresçam, orar para que eles prosperem, orar para que eles vençam. Como é gostoso, meu amado. Hoje eu estava orando e falei, Deus, que o Senhor use o teu filho tremendamente. Que ele seja o instrumento do Senhor nesta noite.
Pai amado, que Ele seja a boca do Senhor naquele lugar. A bênção sobre a vida dos filhos. Sábado de manhã eu estava fazendo discipulado com o irmão Enio. Ele estava falando da dor, né? Não, vamos orar, cara. Eu quero lançar a bênção. Vai ter que ser curado disso aí, ué. Abençoar ele. Vai trabalhar. Porque pais, meu amado, abençoa os seus filhos. Nós, como pai, não abençoamos os nossos filhos? Quem aqui já foi orar na cama do filho? O Douglas não sabe disso, mas muitas vezes nós já oramos na cama do nosso filho. Ia lá e profetizava: Deus, em nome de Jesus, vai ser um servo, vai te servir. Tem que abençoar. Ele já sabe uma profecia que eu lancei para ele. Mas tem que abençoar, meu amado. Nós, como pai, nós temos que abençoar. Amém? Quais são os pais a quem são os filhos, né? Querido, abra sua Bíblia para nós encerrarmos lá no livro de Malaquias, capítulo 4. Malaquias, último livro do Velho Testamento. Malaquias, capítulo 4. Quem encontrou, diga amém. O último versículo do Velho Testamento. Malaquias, capítulo 4. O último versículo diz dessa forma: ó, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha ferir a terra com maldição. E dessa palavra, ela diz respeito à vinda do Senhor Jesus. Porque o desejo de Deus é que cada um de nós possa, pela presença do Espírito Santo, em nossas vidas, mudar o nosso coração como pai, e que os filhos mudam o coração como filho. De nós convertermos o nosso coração espiritual mesmo. Porque entenda bem, querido, o que é converter o coração dos pais aos filhos? É entender, primeiro, como pai, eu sou pai espiritual, tenho que cuidar. Filho, tem que obedecer, tem que ser gerado, para que ele cresça e seja outro pai espiritual também. Então, o maior desejo de Deus é que a igreja entenda a paternidade espiritual. Porque se dentro da igreja, a igreja estiver curada, entre pais e filhos, eu na minha função de pai, eu cuidar bem do meu filho, e meu filho entender isso e cuidar do filho dele, e o filho dele em cuidar do filho dele, nós vamos ser uma geração abençoada e santa. Mas para isso eu tenho que entender que eu tenho que me converter mesmo, meu coração a isso. Eu tenho que aceitar, meu amado, que nós precisamos de ser pai espiritual e gerar bons filhos espiritual para o Senhor Jesus. E hoje, o discipulado tem nos ajudado muito nisso. O discipulado, meu amado, tem feito com que às vezes a gente entenda tantas coisas preciosas. Por isso que eu falo para você, se de repente você ainda não está fazendo discipulado, você está perdendo tempo mesmo, você não está ganhando tempo, você está perdendo tempo, querido. Porque o discipulado é importante nas nossas vidas, o discipulado nos ajuda a caminhar. Eu não vou dizer, meu amado, não tem nada de mágico nisso. Às vezes a pessoa fala, então, falar tanto de discipulado, né? Não é nada de mágico nisso, meu amado, isso é coisa bíblica, é base bíblica. Como o discipulado é importante na nossa caminhada com Jesus. Como o discipulado é importante na minha caminhada, no meu crescimento com Jesus. Todos que andam sozinhos, todos que se aventuram a andar sozinhos, não chegam a lugar nenhum. Então nós temos, meu amado, que entender isso. Pais e mães espiritual, temos que cuidar uns dos outros. A igreja está precisando disso, querida. A igreja está precisando ser cuidada. A igreja está precisando mesmo, meu amado, entender de um cuidar um do outro. Chega, meu amado, de viver uma vida aventurada no Evangelho. Chega de viver uma vida miserável, que ninguém se preocupa se você está lendo, se você está crescendo espiritualmente. Chega de viver isso, querido, de nós entrarmos pela porta aqui e ninguém saber se você está lendo a Bíblia, nem saber se você está orando dentro da sua casa, nem saber se você está abençoando a sua casa, abençoando o marido, abençoando a esposa, o esposo abençoando o marido.
Chega disso, querido. Na hora de nós cuidarmos uns dos outros. Porque Deus, Ele procura uma igreja santa, sim, mas uma igreja curada. Eu acredito, sim, num grande mover mesmo de curas. De muitas pessoas sendo convertidas. Mas essas pessoas precisam ser curadas. Não adianta nós abrirmos a igreja e fazer grandes evangelismos. Trazer uma multidão aqui. Para daqui a pouco, meu amado, por nós não sermos uma igreja de pogã, essas pessoas irem embora. E muitas delas não quiserem nem voltar mais para o Evangelho. Porque se desanimaram. Está na hora, igreja, de nós abraçarmos. E eu vou te falar para você o quanto isso tem dado certo. Lá em Santarém, meu amado, uma igreja que cumpre esses princípios. É uma das maiores igrejas já do Brasil. De como tem cuidado uns dos outros. Porque o princípio é de nós cuidarmos, ser pais espirituais. Dentro da igreja está precisando se levantar pais espirituais para cuidar dos seus filhos. E filho bem cuidado vai ser pais espirituais que cuidem. Eu estou muito feliz mesmo, Adriano. Vou até contar o testemunho, não falei nada para ele, mas é coisa boa. Meu tio Roberto comprou uma Bíblia. Tá vindo com a Bíblia. E o Adriano chegou e falou: tio, quer que eu te ensino aí você ver os livros da Bíblia? É cuidar, é se preocupar. Senta lá com ele, está sabendo, ele vê lá a dificuldade dele, e ele não quer mais ver isso. Fala: pô, nós somos igrejas, vamos lá em tal lugar. Aí fica lá, aí todo mundo abre, porque a pessoa já tem facilidade, abre rapidinho. Mas aí não abre. Eu achei interessante da parte dele, porque não precisei falar nada, partiu dele. Ele que viu a necessidade. É isso que nós precisamos. Olha para o seu irmão às vezes do lado, ele está tendo uma dificuldade. E para você é tão fácil guardar os livros da Bíblia. Vem cá, eu vou te ensinar. Ah, não, você quer ser o melhor? Não, meu amado, não é isso. A palavra de Deus fala que nós temos que cuidar uns dos outros. Amém. Glória a Deus. E para nós encerrarmos, Deus tem um desafio para assumir esse chamado de pai e mãe espiritual. E uma grande multidão. Ele tem um desafio mesmo de levantar pais e mãe espiritual. Agora, a grande pergunta é: você está pronto para ser pai espiritual? Pastor, mas eu não sei nada. Eu não sei nada, mas é no discipulado que você vai aprender. Você está pronto para cuidar de alguém? O que você faria hoje para um filho espiritual? Qual é o preço que você pagaria hoje para um filho espiritual? O que você estava disposto a pagar hoje para fazer ver uma pessoa se converter, crescer, caminhar com Jesus e ter a vida transformada? Qual é o preço que nós temos que pagar hoje? Glória a Deus.